paz do Senhor, que nesta noite o Espírito de Deus possa estar trabalhando nos nossos corações, pela vontade de Deus. Eu gostaria de convidá-los a todos para nós estudarmos mais esse trecho da Palavra de Deus, para que nós possamos aprender da parte do Senhor a vontade de Deus. Amém? Gostaria de convidar os meus amados irmãos e a todos os ouvintes que nesta noite nos acompanham, que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de 1 até o versículo de número 14, para a nossa meditação nesta noite. Amém? Então, leamos aqui a palavra do Senhor. Nos diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui nós estamos vendo a palavra de Deus através do evangelista João, narrando a realidade do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, a origem do Senhor, que ele não veio de uma vontade, apenas da vontade da carne, nem da vontade do homem, não da vontade do varão, nem do sangue, mas ele veio por obra e graça do Espírito Santo, e a sua obra nas nossas vidas é uma obra de regeneração, de transformação de vida, de transformação espiritual, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui que ele trouxe a luz aos homens, e essa luz veio através da palavra de Deus, para que nós conhecêssemos a vontade de Deus. Aqui a palavra diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João está tratando da eternidade de Jesus Cristo, ou seja, da deidade do Senhor, mostrando que ele é Deus. Não era apenas um homem comum, como nós somos, mas que ele era o próprio Deus que se revelou à humanidade para nos trazer a salvação eterna. Ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós cremos sim no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, criou os universos, criou a terra, criou os céus, e criou o homem na terra para o adorar, para bendizer o seu nome. Então nós cremos que Deus, na pessoa bendita de Jesus, foi que criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito, como diz aqui, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que João queria dizer com esta palavra? João queria dizer que Deus enviou a Jesus trazendo a verdade, a palavra de Deus, com graça, com sabedoria, com espírito de conhecimento, e os homens muitas vezes não entenderam, não compreenderam essa palavra. Por isso muitos rejeitaram, e alguns ainda assim pelejaram contra ele,
na palavra e levaram até a morte de cruz. Então, a palavra de Deus é maravilhosa e nós vimos que Jesus veio para todos, para salvar todos quanto crescem, mas nem todos quiseram crer. Infelizmente, ainda hoje é dessa forma. Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos ouvem e muitos creem, porém muitos outros não querem aceitar Jesus como Salvador, por causa das suas fraquezas, por causa da fraqueza da sua carne. E aqui a palavra de Deus prossegue nos dizendo assim, que veio um homem, este homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. A Bíblia diz aqui que não era ele a luz, porque não era ele o Filho de Deus. João era um profeta, filho de Zacarias, nascido ali em Jerusalém, ali perto de Jerusalém, melhor dizendo, mas ele veio para testificar da luz, da verdade, da pessoa bendita de Jesus. Não era ele a luz, mas ali diz assim, estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Essa luz maravilhosa que é Jesus, que alumia os homens, que dá graça ao coração daquele que ouve a palavra de Deus e crê nela. Essa é a obra maravilhosa da salvação na pessoa bendita de Jesus. Diz assim, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quer dizer, os homens foram criados por Deus, feitos pelo próprio Senhor, e muitas vezes os homens não creram nele, não o aceitaram, não reconheceram o seu próprio Criador. E aqui diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio justamente para os seus, quer dizer, para os homens que foram criados por ele, para os judeus, para os israelitas, mas os israelitas não o receberam, não creram nele. Mas diz a palavra aqui que a todos quanto receberam, quer dizer, tanto judeus como gentios, como gregos, romanos, bárbaros, todos quantos creram foram feitos filhos de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus e pela pregação da palavra do Evangelho de Jesus. Diz assim, os quais a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quer dizer, esse novo nascimento que a palavra de Deus está se referindo aqui, é o novo nascimento pela operação do Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus pregada, pelo Evangelho pregado, as boas novas de salvação na pessoa bendita de Jesus. Esta obra de transformação, de salvação, ou que seja de regeneração do homem velho para um novo homem, se dá quando a pessoa ouve pelo Espírito Santo de Deus a palavra de Deus e a palavra penetra no seu entendimento, no seu coração, e ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, como a palavra de Deus mesmo afirma, porque não creram em Jesus. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, está vencido, e da justiça, porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus para a nossa salvação eterna. Diz aqui, por isso eles não nasceram da vontade do sangue, mas da vontade de Deus, ou seja, por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício que Jesus efetuou na cruz do Calvário, pelo poder que há no sangue de Jesus, que pode justificar o mais vil pecador. E a palavra prossegue nos dizendo assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, o próprio Senhor que criou todas as coisas, que fez o homem com as suas próprias mãos, ele se fez carne, através de uma virgem, através de Maria, no seu ventre, ele se fez carne, habitou entre nós e fez essa obra maravilhosa, dando a sua vida na cruz do Calvário para nos remir. E aí, então, a palavra de Deus prosseguiu, quando Jesus
firmou a sua igreja sobre a rocha eterna, que é Ele mesmo. Ele firmou a sua igreja e deu a sua igreja a profetas, pastores, doutores, evangelistas, homens conhecedores da palavra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo em amor. E a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, no capítulo de número 8, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque foi Cristo que morreu, ou melhor, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quer dizer, Jesus ele veio, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, mas não ficou somente nisso. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, com poder e com grande glória. E quando ele ressuscitou, ele se apresentou vivo aos discípulos, com muitas e infalíveis provas de que estava vivo, ressuscitado no corpo, glorioso, glorificado por Deus. E Jesus disse assim: portanto, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aqueles que não crêem será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Por quê? Não porque haja poder em nós mesmos, não que haja poder nos discípulos de Jesus em si mesmo, mas porque eles creram verdadeiramente, creem verdadeiramente no poder do Senhor. Porque é o Senhor mesmo que coopera quando nós pregamos a sua palavra e anunciamos a redenção do homem na pessoa bendita de Jesus. Deus que confirma através dos sinais das curas divinas, da libertação dos oprimidos de Satanás, é Ele que faz a mesma obra. Por isso é que a palavra de Deus nos afirma assim: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O nosso Jesus, ele não ficou preso ali a uma tumba fria, mas Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Após 40 dias de estar ali com os seus discípulos, ele subiu aos céus e foi recebido em glória. Está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vivo e poderoso, intercedendo por nós, intercedendo por sua igreja, fazendo obras maravilhosas ainda hoje, salvando o mais vil pecador e dando segurança na vida eterna, de vida eterna, a todos quanto creem. E a palavra de Deus prossegue dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, acima de todas essas lutas, provações, tribulações, angústia, perigos, perseguição, nudez, muitas vezes, quantos muitas vezes perseguidos são por causa do amor de Deus, eles por causa do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Então a palavra de Deus é maravilhosa, porque o amor de Deus ele nos constrange e nos leva a anunciar a salvação todos os dias na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo prossegue dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos,
não deixemos a nossa congregação, não deixemos de estar unidos juntos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, não deixemos de crer no Senhor, não deixemos que as tribulações, as perseguições, a fraqueza venham nos tirar da presença de Deus. Na verdade, os dias são difíceis, mas são dias em que nós precisamos nos achegar mais a Deus, nos aproximar mais uns dos outros na presença de Deus e não abrir mão do chamado que o Senhor tem feito para nós, não abrir mão dos dons e talentos que Deus tem nos confiado nas nossas mãos, porque Ele há de cobrar um dia nossas obras, nosso talento, nosso trabalho. A palavra de Deus nos afirma que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados, cada um segundo as nossas obras, cada um ter feito segundo o que possa ter feito no seu próprio corpo, através deste corpo. Então, que nós tenhamos o temor de Deus no nosso coração, que nós saibamos que Deus, Ele não fez uma obra vã, uma obra qualquer, enviando o seu Filho ao mundo, foi para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós não venhamos a perecer, para que nós não venhamos a perder a nossa salvação e ir morar no inferno, e morar num lugar terrível de tormento e de sofrimento. Deus nos amou primeiro, para que nós também possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo e anunciar a nova salvação, a salvação na pessoa bendita de Jesus. Por isso eu lhe convido para buscar ao Senhor nesse tempo, assim como a palavra de Deus nos convida e diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Se não fosse assim, se o Senhor não fosse grandioso em perdoar, a porta da graça já teria se fechado, nós já estaríamos num período de grande tribulação nesse mundo, mas a porta da graça de Deus está aberta, as mãos do Senhor estão estendidas para lhe salvar, para lhe ouvir, os seus ouvidos estão atentos para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu pedido, a sua oração, a sua súplica, para lhe responder e atender com a salvação na pessoa de Jesus. A palavra de Deus também lá em Hebreus nos afirma assim que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que nos têm sido faladas, primeiramente pelo Senhor, também pelos seus apóstolos, pela sua palavra, para que nós em tempo algum nós venhamos nos desviar dos santos caminhos do Senhor. Então, igreja, então, caro ouvinte da palavra de Deus, volte-se para o Senhor, volte-se para o nosso Deus. Ele é grandioso em perdoar, Ele é grandioso em amizade, misericórdia e bondade para conosco. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se você, nesta noite, ouvindo esta palavra, sabendo que Jesus é a única saída, a solução para os seus problemas, se você, porventura, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça comigo esta oração, aí onde você estiver, quer seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja nesse momento. Ore comigo e creia que o Senhor é poderoso para trabalhar na sua vida, no seu coração, que a palavra de Deus ela é penetrante, mais do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Quem sabe nesta hora, neste momento, Deus está a falar com o seu coração, para falar a você, para que você se volte para Ele, para que nesse tempo, ainda que há tempo, você se converta ao Senhor e volte para Ele, e Ele faça que venha um tempo de refrigério na sua alma, no seu coração. Portanto, vamos orar nesse momento, crendo que Deus vai ouvir a nossa oração e vai fazer uma grande obra na sua vida. Se porventura você está com uma enfermidade,
põe as mãos no seu coração e olhe juntamente comigo neste momento, em nome de Jesus. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, ó Deus Todo-Poderoso, nós vimos neste momento entrar na Tua presença, te rogar, Senhor, as Tuas misericórdias, a Tua bondade, ó Deus, a Tua fidelidade, segundo a Tua palavra que é fiel e verdadeira. Ó Deus de eterna misericórdia, ouve o clamor, Senhor, do ouvinte. Senhor, perdoa, Senhor, ó Deus, os pecados, porque somente Ti, Senhor, somente o Senhor pode perdoar os pecados, usar de compaixão, de misericórdia e dar nova vida, Senhor, debaixo da graça do Senhor. Ó Deus de eterna fidelidade, cura, Senhor, os que estão enfermos, dá saúde, Senhor, ó Deus, e restaura a vida, a alma, o corpo, em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor proteja a sua casa, fortaleça o seu coração, lhe dê condições de vida e de paz para com Deus, também para com o seu próximo. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade que nos foi confiada pelo pastor Francisco, pela sua igreja, pela igreja do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus.